Vamos ouvir, então, o doutor João Francisco Neto, no prazo regimental de até 10 minutos, doutor João. Está com a palavra. Eu cumprimento Vossa Excelência, ministra-presidente desse Conselho Nacional de Justiça, cumprimento também o ministro Corregedor Nacional da Justiça, os demais conselheiros que integram esse colegiado, representantes do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e demais presentes. Na realidade, eu defendo um magistrado com mais de 24 anos do exercício da magistratura, que contabiliza diversos elogios em sua folha funcional, que é querido e respeitado por todos aqueles que o conhecem, pelos jurisdicionados e pelos seus colegas na magistratura. Até há pouco tempo, exercia o mandato na turma recursal criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no 2º grau de jurisdição. Um juiz que se dedica mais de 2 décadas, diuturnamente, com probidade e honradez, ao exercício da magistratura. E se vê, do nada, punido com uma reprimenda de advertência por conta de um fato completamente estranho à sua atividade jurisdicional. Eu esclareço desde já que, antes da instauração deste pedido de providências, ingressamos com um recurso de revisão disciplinar perante este Conselho Nacional de Justiça para que seja anulada, para que seja reformada a pena de advertência sofrida por esse magistrado, numa situação absolutamente dantesca. Ouvi o relatório feito pelo eminente ministro Corregedor Nacional da Justiça e fala-se, é a acusação que se põe, que o magistrado teria se apropriado de uma estátua do tribunal. E o que acontece na espécie é que, em 2005, o juiz João Correia, ele era magistrado na comarca de Búzios e ele foi presenteado com uma estátua de latão de aproximadamente 1,70 m de altura, de Dom Quixote com uma lança. Ele foi presenteado pelo artesão local argentino chamado Domingos Soto. Ele recebeu essa estatueta em 2005 e, em 2011, quando ele é transferido para a Regional de Campo Grande, na sua mudança, essa estátua ela é extraviada, ela não chega ao seu local de destino. E há depoimento nos autos de testemunha com servidor do tribunal que diz ter presenciado a estatueta sendo levada para o caminhão do tribunal em 2 partes. Só que essa estatueta nunca chegou ao local de destino, que seria o Fórum de Campo Grande. Anos depois, em 2017, o magistrado toma conhecimento por advogados e outras pessoas que frequentavam seu gabinete lá na comarca de Búzios, que a estatueta de sua propriedade estaria exibida num dos corredores do Fórum de Búzios. Então, o que ele faz? À luz do dia, ele remete uma correspondência eletrônica, um e-mail para a presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e comunica que aquele bem que ele acreditava ser de sua propriedade, uma estatueta de latão de valor irrisório, estaria exposta ainda lá na comarca de Búzios, dentro do fórum, e ele pede auxílio da presidência do Tribunal de Justiça para que essa estatueta fosse levada para o Fórum de Campo Grande, dentro das instalações do Poder Judiciário. Como se pode dizer que ele teria se apropriado pessoalmente de um bem do tribunal que sequer estava inventariado? O fato é que um outro artista de Búzios, chamado Carlos Cisternas, ele teria presenteado a direção do foro após a saída do magistrado, que ora defendo, ele teria presenteado com uma estatueta absolutamente idêntica, do mesmo tamanho. E quando ele se deu conta de que ela não estava mais lá, fez chegar à corregedoria a notícia de que o seu presente para aquele foro não se encontrava mais nas dependências da corte, e aí então instaurou-se um procedimento administrativo para apurar a conduta do magistrado. E durante esse procedimento administrativo, o advogado, que então defendia o magistrado, com absoluta boa-fé, ele, para
da existência desse artesão argentino Domingos Soto, ele junta no processo um print de uma notícia da internet que fala sobre a história do artesão Domingos Soto. Só que em cima vem uma fotografia de um Dom Quixote pequenininho, em cima de uma mesa, montado sobre o famoso cavalo Rocinante. E o Corregedor-Geral da Justiça, com a máxima vênia, ele pegou essa foto, colocou no processo e criou a história de que o magistrado teria Dom Quixote pequenininho e recebeu uma estatueta de 1,80 m. Daí surgindo a história de que ele teria agido com má fé. Só que isso está mais do que evidenciado no processo. Mais do que evidenciado. Eu juntei uma foto do gabinete do magistrado em Búzios com a estatueta dentro do gabinete dele. Absolutamente idêntica. Coloquei no recurso de revisão disciplinar e na petição que apresentei nesse processo, as duas estatuetas são idênticas. Essa história de que o exemplar dele seria uma estatueta de mesa, isso não corresponde à realidade. Eu juntei uma declaração de um oficial de justiça que trabalhou no fórum, e ele disse: presenciei o artesão de nome Soto presentear com uma escultura de cobre de Dom Quixote em tamanho grande, com uma lança em sua mão e em pé ao juiz titular, Dr. João Carlos de Souza Correia, e que a mesma ficava dentro do seu gabinete. E à época da instauração ou não do procedimento disciplinar, a desembargadora Cátia Monerá, do Rio de Janeiro, do Tribunal de Justiça, ela votou pela não instauração do processo administrativo disciplinar, com o fundamento de que essa escultura ela jamais saiu de dentro das instalações do Poder Judiciário, porque ela foi transferida do Fórum de Búzios para o Fórum de Campo Grande. Essa estatueta jamais esteve inventariada pela Corte, ou seja, ela não fazia parte, nenhuma das duas, elas não faziam parte do inventário dos bens do tribunal. E, além disso, o juiz, o magistrado que eu defendo, quando ele foi intimado pela corregedoria a devolver a estatueta no prazo de 48 horas, ele devolveu imediatamente. No dia seguinte, essa estatueta já estava de volta no Fórum de Búzios. E o processo se inicia, o processo administrativo disciplinar, por maioria, porque existia voto altamente fundamentado para nem sequer ser aberto o processo administrativo disciplinar. E durante a produção de prova, ficou evidente que o magistrado tinha uma estatueta de latão exatamente similar à que tinha sido doada ao fórum, porque ambos os escultores, o Domingos Soto e o tal do Carlos Cisternas, que atuam lá em Búzios, eles fazem essas imagens do Dom Quixote. Então está mais do que provado que essa história de que o magistrado teria recebido uma estatueta pequenininha de mesa e que, na mudança, não a recebeu de volta e mandou entregar uma estatueta enorme, daí surgindo a sua suposta má-fé, isso é completamente divorciado da verdade e da prova dos autos. Isso é de uma maldade extrema que foi conduzida, data máxima vênia, pelo então Corregedor-Geral da Justiça, que se permitiu, a um só tempo, investigar o magistrado, ele acusou o magistrado, e, na época do julgamento, eu coloco isso no recurso de revisão disciplinar, respeitosamente, o corregedor, que já não era mais corregedor, ele não podia participar daquele julgamento. O desembargador relator do PAD, Najib Slaib Filho, ele apresenta um voto para absolver o magistrado, e o ex-corregedor que participou da acusação, que investigou, ele pede a palavra, diverge do relator e faz carga pesada para condenar o magistrado, que acaba sofrendo uma pena de advertência, apesar dos votos absolutórios. Por exemplo, da desembargadora Denise Vacari, desembargador Adriano Celso, Cláudio Tavares, diversos votaram pela absolvição dele. E o fato é que a atuação do corregedor, com a máxima vênia, ele estava impedido para participar daquele julgamento. Eu coloquei isso no recurso de revisão disciplinar para afastar essa pena de advertência, ou até mesmo anular aquele julgamento, porque a atuação do então corregedor foi decisiva para se alcançar essa penação de advertência. E ele ficava exibindo a estatueta de mesa e a estatueta em pé para criar a história
de que o magistrado teria atuado com má fé. Ele fez isso no julgamento da abertura ou não do PAD e depois no julgamento que levou a essa condenação, sempre exibindo a foto que o advogado levou com absoluta boa-fé. O advogado colocou isso com boa-fé no processo. E o então corregedor pega essa imagem e usa isso em desfavor do magistrado. Então, o que eu peço aos eminentes conselheiros, ministros que integram esse Conselho Nacional de Justiça é que esse pedido de providências não seja transformado no processo administrativo disciplinar. Se há alguma providência a ser tomada, é o provimento do recurso interposto pela defesa para afastar essa desonrosa pena ao magistrado que se comunicou oficialmente à presidência do tribunal. Essa estatueta que foi de um fórum para o outro, exatamente igual à sua, que foi extraviada, a prova robusta disso. E essa punição, essa história contada, ela é absolutamente divorciada da verdade, ela é absolutamente divorciada da prova dos autos, é uma falácia, é uma calúnia que o magistrado, então, teria pedido para o tribunal trazer uma estatueta de 1,80 m, quando a dele seria pequenininha de mesa. Isso não é verdade. Isso jamais aconteceu. E o que se pede é que a honorabilidade desse magistrado seja resgatada por esse Conselho Nacional de Justiça. Um fato absolutamente estranho. Doutor João Francisco já encerrou um tempo com alguma tolerância que eu já dei. Muito obrigado, ministra. Obrigado à atenção de todos. E eu encerro por aqui.